Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no mundo psicológico, super intenso e todo fragmentado de Ela. É uma peça do Dionísio Neto que, olha, faz a gente se perguntar: quem a gente é de verdade quando não tem ninguém olhando? Logo de cara, a peça já joga essa frase na nossa frente. E que frase! Não é só uma apresentação, é quase um desafio. Ela não é um pronome, é um nome, uma identidade. Mas aí fica a pergunta, né? Que identidade é essa, afinal? Então, para a gente entender de verdade quem é a ela, a gente precisa olhar para todas as mulheres que moram dentro dela. Sabe, a identidade dela não é uma coisa só, não. É como se fosse um mosaico bem complexo, cheio de personas diferentes. E ela mesma admite isso. Cada uma dessas pessoas funciona como um escudo, sabe? Um refúgio para fugir de um mundo que para ela já não faz mais sentido, um mundo que se tornou hostil. E dá uma olhada em como essa identidade dela é toda fragmentada. A gente está falando de uma professora de francês e, ao mesmo tempo, uma piloto de corridas. Cada pedacinho desses representa um lado diferente da personalidade dela, talvez numa tentativa de se sentir completa. Mas no meio de todas essas identidades, de todas essas mulheres que ela é, tem uma que talvez seja a maior ficção de todas. E é justamente o casamento dela com a Mary. Exatamente aí, nesse relacionamento, que a gente encontra o centro de tudo, o epicentro da crise dela. É um laço tóxico, para dizer o mínimo, totalmente disfuncional. Na visão da ela, a Marie não é uma parceira, de jeito nenhum. Ela é descrita como uma força destrutiva que está ali se alimentando do dinheiro, da voz, da vida dela. E o contraste entre as duas é gritante, né? Pensa só, de um lado, a ela, uma artista premiada, aclamada, que sustenta tudo. Do outro, a Marie, que é descrita como silenciosa, ausente e, na cabeça da ela, destrutiva. É o retrato de uma relação sem equilíbrio nenhum. E o problema não são só as coisas grandes, as grandes traições. O que pega mesmo é o dia a dia. Aquela avalanche de pequenas coisinhas que vão se acumulando, sabe? É sandália na sala, a conta que não foi paga. Cada detalhe desses vai aumentando um peso que se torna esmagador para ela. Aí, a gente chega numa conclusão brutal. O que ainda mantém essa relação de pé não é o amor. Pelo contrário, é o ódio, um ódio profundo, corrosivo, que virou a base de tudo. E todo esse ressentimento, claro, não fica parado. Ele vai crescendo, crescendo e vira paranoia. A suspeita de que a Mary está traindo ela começa a consumir a ela por dentro. E isso vai levando ela para o limite, para a beira de um colapso mesmo. E não é uma paranoia qualquer. É uma obsessão metódica. Ela mapeia cada passo da Mary, cada momento que ela supostamente passa com a tal da Nanda. A semana inteira vira uma contagem regressiva de pura tortura, esperando o momento do confronto. Então, chega o momento. 2 da manhã. A Mary chega em casa. E o confronto não começa com gritos, não. Começa com um silêncio, mas um silêncio pesado, sufocante, cheio de acusação. Ela chega a implorar por uma palavra, qualquer coisa, qualquer reação. Mas o silêncio da Mari é uma arma poderosa. É uma tortura psicológica que vai empurrando a ela cada vez mais para perto do abismo. A pressão só aumenta. O desespero da ela vai crescendo, batendo contra essa muralha de silêncio que a Maria construiu. É uma panela de pressão prestes a explodir. E aí, a mente dela não aguenta, quebra. E tudo isso é resumido em uma única palavra: uma explosão. E esse colapso mental acaba virando físico. O sangue na boca não é só um machucado. É o símbolo do fim. Um ponto final violento, definitivo para essa relação. Só que é exatamente nesse ponto, no fundo do poço, no colapso total, que algo totalmente inesperado acontece. Uma transformação começa a surgir. A Marie vai embora. E o som da porta batendo marca o fim. Todo aquele caos, aquela fúria da ela, de repente some e dá lugar a um outro tipo de silêncio. Um silêncio de clareza, profunda e inesperada. É incrível, mas na hora que a Marie vai embora, o que a ela sente não é abandono, é o contrário. É um alívio. Um alívio surpreendente, imediato. Como se uma âncora tivesse sido de fato tirada do peito dela.
E é aqui que o jogo vira completamente. Essa frase não é só uma frase, é uma declaração de poder. Ela pega toda aquela dor e ativamente transforma em alegria. Ela está pegando as rédeas da própria vida de volta. E no fim das contas, a gente entende que a verdadeira libertação não era sobre mudar Marie, nem sobre criar mais uma persona. A libertação foi voltar. Voltar para ela que ela sempre foi, lá no fundo, antes de tentar se encaixar num molde que nunca serviria. Foi uma jornada de volta para si mesma,